Olá, nós começamos mais um Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje para falar de pesquisa clínica. É uma área muito ativa, mas ainda muito desconhecida das pessoas. Por isso eu estou aqui com a doutora Daniela Ramone. A doutora Daniela é a nossa oncologista clínica, coordenadora dessa unidade de pesquisa clínica do Hospital de Amor. Doutora, quando a gente fala em pesquisa clínica, a gente está falando exatamente de que tipo de pesquisa? Bom, a definição do termo pesquisa clínica é algum estudo realizado em seres humanos com o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia daquele tratamento. No hospital, a maioria, quase a totalidade dos nossos estudos são relacionados a medicações, em que a gente quer avaliar eficácia nos pacientes em tratamento com câncer. Quando a gente fala, então, em já ministrar esse medicamento nos pacientes, ele já passou por uma pesquisa anterior, que foi a que se chegou àquela fórmula. Certamente. Os pacientes têm algum receio, às vezes, de serem incluídos nesses protocolos de pesquisa, mas existem leis bem rígidas que regulamentam a entrada dos pacientes nos protocolos e existem as fases do estudo clínico. Então, antes dessas medicações começarem a ser testadas nos seres humanos, elas já foram testadas em laboratório, que é a fase que nós chamamos de in vitro. Se esses medicamentos funcionam e não causam efeito colateral nas células normais, eles são então evoluídos para fazerem testes em animais, e se forem feitos testes em animais com segurança, eles passam então para a fase com humanos. Isso é tudo muito bem regulamentado. E existem as fases. Nós temos o estudo fase 1, que são os estudos com poucas pessoas, em que o objetivo é avaliar a dosagem correta para aquela medicação e a segurança. Se esse estudo de fase 1, que são feitos em poucas pessoas, em geral até 100 pessoas em média, se eles dão um bom resultado com segurança, eles evoluem então para os estudos que nós chamamos de fase 2, que são estudos para avaliar também a eficácia, já tem uma dose estabelecida e nós seguimos avaliando a segurança. E nós temos depois os estudos fase 3, que são estudos que são feitos em até milhares de pacientes, que são a maioria dos nossos estudos oferecidos aqui no hospital, em que nós avaliamos a eficácia daquele estudo, geralmente comparando com as medicações que já são feitas. Então, os estudos fase 3, eles são estudos que mudam a prática clínica, né? Daí a importância. Todas as medicações que nós tomamos hoje, compradas em farmácia, elas já passaram por todas essas fases e esses estudos são bem regulamentados para que se possa fazer nos pacientes. Você disse que a maioria dos estudos feitos no Hospital de Amor já estão na fase 3. Sim. Eles já passaram por fase 1 e 2 em outros lugares ou aqui mesmo? Sim. No Brasil, nós quase não temos estudos fase 1. Por um excesso de regulamentações, excesso de leis, e isso é até uma segurança que os pacientes podem ter. Digamos até que um excesso de cuidado mesmo, né? É um excesso de cuidado, né? No Brasil, para nós podermos oferecer um estudo para um paciente, ele tem que ser aprovado pelo CONEP, que é o órgão nacional, e pelo CEP, como a gente chama, que é o Comitê de Ética e Pesquisa local do hospital. Então, todo estudo que é oferecido, por exemplo, aqui no Hospital de Amor aos pacientes, ele é avaliado por um comitê de ética separado, que não tem relação com o estudo, para ver se aquele estudo é seguro e viável para ser aplicado para os nossos pacientes. Quer dizer, bem no popular, ninguém está fazendo ninguém de cobaia, ninguém está fazendo experiência com ninguém. Não. Existe até uma diferença, né? A gente fala que o cobaia é o ratinho do laboratório. Ele não escolheu entrar no estudo, ele não escolheu fazer a medicação. Os nossos pacientes, quando nós encontramos um estudo que seja destinado para aquele paciente, para aquele tipo de câncer, nós oferecemos o termo do estudo, que é chamado de TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse estudo vai com o paciente para casa, com todas as explicações, as orientações, os possíveis efeitos colaterais. O paciente tem um tempo para ler aquilo tudo, discutir com a família, é o que a gente discutir sempre com outro pede. médico se ele se sentir à Sim, vontade, sim. né? O oncologista, ele até gosta de uma segunda opinião, porque nós sentimos que o paciente fica mais tranquilo quanto melhor informado ele for. E quando nós oferecemos o TCLE, o paciente retorna e aí sim nós avaliamos se ele deseja ou não entrar no estudo. A vontade do paciente é sempre soberana.
Não existe nada obrigatório, o paciente não é obrigado a entrar no estudo. E uma vez que ele opte por entrar em um protocolo de pesquisa, é importante saber que ele tem o direito de sair a qualquer momento. Então, é uma segurança a mais para o paciente. Ele entra se quiser e pode sair também quando ele definir. E é claro que é um hospital de tratamento de câncer, então as pesquisas, esses, como vocês chamam, os protocolos, estão ligados ao combate à doença. Sim. E depende muito da fase em que essa doença está na pessoa, do tipo de tumor, não é? Existem vários tipos de estudos ou protocolos que nós oferecemos. Existem os estudos que são oferecidos antes da cirurgia, que nós chamamos na fase neoadjuvante. Existem os estudos que são oferecidos depois da cirurgia, que nós chamamos de adjuvante. E existem estudos para pacientes que estão naquela fase em que o tumor apareceu em um órgão e depois foi descoberto em algum outro órgão, que é como nós definimos a metástase, e esses tratamentos são chamados de paliativo, em que nós oferecemos as medicações para melhorar a qualidade de vida e deixar a doença estável. Então, dependendo da fase em que o paciente estiver do tratamento, pode ser que exista algum tipo de estudo para aquele tumor e para aquela fase de tratamento. E assim como algumas pessoas temem e só vão se acalmar com esses temores a partir do momento que há informação e um remédio, né, para combater o medo é a informação, também tem aqueles que chegam aqui já se oferecendo para participar, né, doutora? Existem, e sim. muitas vezes não se adequam aos estudos que estão sendo feitos. Quer dizer, não é porque a pessoa teve um tumor de mama e participou do estudo que qualquer pessoa que tenha tumor de mama possa participar. A oncologia hoje, ela tem os tratamentos cada vez mais específicos. Então, nós falamos, por exemplo, câncer de mama, porque ele aparece na mama, mas dentro daquele local existem uma série de tipos de tumores, de receptores diferentes, como a gente chama, e hoje em dia os estudos eles estão destinados para aquele tipo de tumor, para aquele tipo de tratamento. Então, eles são bem específicos e a vantagem disso é que nós conseguimos destinar a medicação mais diretamente à célula do tumor, protegendo o paciente e reduzindo os efeitos colaterais. Quer dizer, quanto mais avançado é o estudo, menos agressivo é para o paciente como um todo o tratamento. É o que a gente espera. É para esse caminho aí, para esse rumo que as pesquisas estão andando. Sim, sim. A importância é de nós fazermos cada vez mais estudos e a vantagem dos pacientes de serem inseridos, porque eles estão sendo tratados com medicações novas, que às vezes não estão disponíveis no país ou que às vezes nós não podemos oferecer pelo SUS e nós podemos fazer esse tipo de tratamento pela pesquisa clínica. Agora, doutora, se não oferece pelo SUS, se ela não está disponível no país, quem paga? Uma vez que a gente bate na tecla sempre nesse programa que o tratamento no Hospital de Amor é 100% gratuito. Nós temos a unidade de pesquisa clínica no hospital que nós fazemos os estudos chamados estudos clínicos patrocinados. Então, esses estudos eles são desenvolvidos pelas grandes empresas, pelos grandes laboratórios, que são as empresas que depois comercializam esses quimioterápicos quando eles são produzidos e liberados para serem usados em bula. E essas empresas elas trazem para nós o desenho do estudo pronto e nós conduzimos aquele estudo. Então, quem paga a medicação é quem está desenvolvendo aquela medicação nova, aquela molécula nova. Agora, quando a gente fala também dessas especificidades né, do tratamento, a gente está falando muito de... A pesquisa caminha para individualizar os tratamentos ou é impressão minha? É exatamente isso. Nós falamos em medicina personalizada, né? Cada vez mais nós temos aquela informação que o patologista nos fornece, os exames mais novos nos fornecem a partir daquela biópsia e nós então podemos fazer as medicações destinadas para aquele tipo de tumor que apareceu. Não mais tratamos como antigamente uma quimioterapia para todos os tipos de pulmão, uma quimioterapia para todos os tipos de câncer de estômago. Ela é individualizada para aquele paciente, referenciada na biópsia que foi feita. E não se leva em consideração apenas o tumor, se leva em consideração também estilo de vida, idade, ou não? O foco é o tumor? Nos estudos clínicos nós temos os critérios de inclusão. Então o estudo ele seleciona aquela população que melhor se beneficiaria daquela medicação.
Então eles escolhem a idade, selecionam na verdade a idade, o tipo de paciente, como ele está, se é um paciente que faz tudo, trabalha, faz tudo, tem muita dor, tem pouca dor, o local de aparecimento do tumor, se for um tratamento paliativo, onde são essas metástases, se são nos ossos, se são nas vísceras. Então, eles já selecionam aqueles pacientes que vão se beneficiar melhor daquela medicação nova e que potencialmente tem menos efeitos colaterais. Então, nós checamos todos aqueles critérios e se for aquele paciente elegível para o estudo, nós oferecemos o protocolo. Aí oferece, o paciente aceita, começa a fazer. Como é que se mede, vou falar em termos populares, Sim. se o remédio está funcionando ou não, se o medicamento, o tratamento, a quimioterapia está funcionando ou não? Na prática, é da mesma forma como nós fazemos no ambulatório, através da avaliação com imagens. Então, nós temos a determinação de fazer tanto os ciclos da medicação e depois reavaliar isso com tomografias ou com a cintilografia, associando os exames de imagem às vezes, os tipos de tumores que têm marcadores tumorais às vezes são incluídos para avaliação. Então, é como na assistência, nós fazemos a medicação e checamos com, geralmente, imagens para ver como está indo o funcionamento. Isso tudo com muita tecnologia, porque o nosso hospital tem à Com disposição, né? Com muito critério e com muita constância também, né? Para nós oferecermos um protocolo de pesquisa, todo o hospital tem que ser avaliado, né, pelas indústrias que oferecem o protocolo, porque esses estudos só são feitos em centros sérios, que são referenciados pelas indústrias, com uma equipe capacitada para conduzir esses estudos, e o hospital ele tem que fornecer a segurança de que ele é capaz de tratar o paciente se ele tiver algum efeito colateral durante toda a avaliação do tumor. Então, o hospital ele tem que ser capacitado com uma equipe também qualificada para conduzir aqueles estudos com segurança. Então, significa que o nosso, além de tudo, é certificado internacionalmente, já que esses estudos vêm de medicamentos de fora, né? Exatamente isso. E nós temos pacientes, quando esses pacientes estão incluídos nos estudos, eles têm que ter uma ideia que existem vários centros no mundo inteiro qualificados em que os pacientes estão fazendo a mesma coisa que eles. Doutora, muito obrigada. Nós Eu agradecemos. quero que você volte ao nosso programa para a gente continuar esse assunto que é tão interessante, tá bom? Com certeza, obrigada. E é isso, o Hospital de Amor, ele investe em pesquisa e ele tem essa qualificação toda que a doutora Daniela explicou para receber outros protocolos que estão em evolução para cada vez mais a gente conseguir tratar o câncer de maneira individual, eficaz, com qualidade. Quer saber mais sobre o Hospital de Amor? Entre no nosso site hospitaldeamor.com.br, lá tem nossos programas, muitas informações. Até a próxima!